Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Salvaia, do Instituto Granatalma. Estou aqui gravando mais uma entrevista do quadro O Ser e Fazer Psicologia. E hoje estamos aqui com a Tatiana. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Estou muito, muito, muito curiosa, interessada em tudo que você. A gente bateu um papo agora, né? E essa entrevista vai Sim. ser muito rica. Então, Ah, eu vou pedir para você se apresentar para a gente. tá bom, bom dia. Eu que agradeço, Patrícia. Estou também bem animada com o convite, feliz em participar aqui no canal. Eu me chamo Tatiane Cury, sou psicóloga por formação e docente em psicologia, já há um tempinho. Bom, falar então, me apresentar a partir, né, da formação. Em geral, a gente faz assim, né? A gente é um monte de coisa, mas a gente enfoca em alguma coisa, né? A minha formação em psicologia foi na UFRJ. Eu fiz uma especialização em segurança pública, cultura e cidadania, uma especialização lato sensu, depois na Faculdade de Direito da UFRJ. Meu mestrado e meu doutorado em psicologia também foram na UFRJ. E minhas principais áreas de atuação, de aprofundamento, de estudo, são na área da psicologia social comunitária e da psicologia social jurídica, né? Tanto na atuação direta como nas pesquisas, né? Foram as principais áreas que eu me dediquei mais diretamente. Legal. Conta pra gente, Tati, por que que você escolheu a psicologia e dentro da psicologia esse guarda-chuva da psicologia social? Tá bom. Bom, é interessante porque a minha escolha pela psicologia já foi desde novinha, desde criança, porque eu comecei a fazer psicoterapia muito novinha, Hum, na ocasião de separação dos meus pais, né? Eu tinha cerca de 4, 5 anos. E aí, enfim, como, né, criança, estava sentindo muito e passei a fazer psicoterapia e eu senti um verdadeiro encantamento pela minha psicóloga. E aí eu dizia para minha mãe que quando eu crescesse eu queria ser igual a ela, porque eu que adorava legal. ela, achava ela incrível. E acho que porque também percebi assim o potencial, né, de transformação. Eu acho que tudo bem, né, que aquele processo psicoterapêutico me produziu. E na ocasião de escolher a profissão na época do vestibular, eu não tive outra ideia Uhum. senão a psicologia. Fiz para psicologia o vestibular, passei, ingressei no curso. Confesso que inclusive no início estranhei, acho que eu tinha uma outra expectativa. Eu fiz a UFRJ, a UFRJ ela tem uma característica mais biomédica, e não estava me identificando nos primeiros períodos. Mas aí depois, quando a gente começou a ver as disciplinas de psicologia social, eu Uhum. comecei a me identificar bastante com a psicologia jurídica também. Tivemos uma disciplina, algumas disciplinas de jurídica, enfim, aí eu me encontrei e hoje me sinto muito encontrada com a psicologia, muito Legal. Eu acho identificada. que talvez, né, é uma pergunta, talvez a ideia que você tivesse de psicologia fosse só psicologia clínica, você ainda não tivesse ideia da abrangência, porque como a gente está falando com estudantes, né, de Aham, ensino médio, e também pessoal que está uhum, ingressando agora na psicologia, né? aham. É, quando você entrou na faculdade, você tinha ideia da grande possibilidade de áreas de atuação e abordagens da psicologia? Eu não tinha ideia dessa grande amplitude, né, de abordagens, de possibilidades, mas é, nos primeiros semestres, a gente vê muitas disciplinas, por exemplo, na medicina. A gente faz curso, inclusive, na faculdade de medicina. Então, aquela enxurrada de disciplinas de cistologia, que é o estudo da célula, de genética, de. Não era isso. Eu queria estar com outro, mas eu não queria saber o que tem dentro nesse nível. Sem tanto Eu acho que eu detalhe. queria, né, trocar, mas não nesse nível ali minucioso, né, da Uhum, biologia humana. E aí uhum, eu acho que a minha não identificação foi mais por esse viés biologizante que a tá. gente encontra nesse início, e que a minha identificação é maior nesse sentido mais psicossocial mesmo. Então, quando a gente começou a Uhum, discutir o sujeito na sociedade, as relações sociais, né? Enfim, as tramas, quando ele está numa relação direta com o sistema de justiça, as questões envolvidas, aí eu comecei a achar mais instigante, mais interessante. Disciplinas de filosofia, de sociologia, eu comecei a achar mais interessante.
E aí eu me identifiquei mais. Mas eu não tinha muito essa ideia pré-pronta, não. Acho que a gente consegue perceber o que gosta e o que não gosta, mas tem muita elaboração no início, sabe? Legal. E eu acho que você tocou também num ponto muito importante, né? Que muitas vezes a gente pensa em psicologia social, então a gente vai estudar filosofia, sociologia, mas, como a gente estava conversando antes, você me contou que você também estudou algumas abordagens que são que fundamentam a sua prática. Conta um pouquinho. Sim, é isso. Quando a gente pergunta, né, qual seria a abordagem de maior identificação, que é muito comum, inclusive, quando a gente trabalha com a clínica, a gente seguir uma linha teórica, né? E aí eu estava comentando exatamente que algumas referências teóricas principais ancoram, me embasam, né, sustentam essa atuação, mas e quais seriam elas, né? É, é, a escola da análise institucional, a esquizoanálise, a psicologia sociohistórica, que tem uma certa compreensão de ser humano e de sociedade muito próximas. E aí eu tenho essa relação de serem principais referências, mas não uma relação tão restritiva, né? Assim, de que você tem que estar ali muito atenta a ser fiel exclusivamente às abordagens, mas é possível e super possível a gente dialogar com outros saberes, com outros campos de Uhum. conhecimento. E aí, nesse sentido, a gente tem uma formação também muito interdisciplinar, né? Uma leitura muito exatamente de textos filosóficos, da sociologia política, a gente articula muito, né, esse conhecimento. Ótimo, legal. Agora vamos entrar um pouquinho mais no detalhe. A gente falou em psicologia social. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente das tuas áreas de atuação dentro da social, como Tá, elas são parecidas, como elas são distintas. Fique à vontade. tá, tá bom. Bom, a psicologia social, eu costumo dizer assim, que ela é um grande guarda-chuva, né? Ela tem muito mais uma definição, né? Uma configuração de ser uma lente para pensar o ser humano, né? Suas questões emocionais, psicológicas, sociais, as suas relações sociais, ela parte de determinadas perspectivas. E a psicologia social, como área de atuação, também pode ser entendida nesse sentido de um grande guarda-chuva, e a gente tem algumas outras micro-áreas dentro desse guarda-chuva, como, por exemplo, as que eu mais me aprofundei, tanto nos estudos, né, com as minhas pesquisas de mestrado, doutorado, quanto as que eu atuei mesmo diretamente, né, como psicóloga, que são da psicologia social comunitária e da psicologia social jurídica, né? Logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar em instituição da sociedade civil, né? É, Vou até, acho que não tem problema, né? O Grupo Cultural Afroreg, que à época, inclusive, era uma instituição que é muito conhecida, né? Que se propunha a promover a inclusão social de jovens moradores de favelas do Rio de Janeiro, a partir da arte e da cultura. Então, a instituição se organizava por núcleos comunitários de cultura em diferentes favelas do Rio de Janeiro. Começou em Vigário Geral, uma grande favela do Rio de Janeiro, e se dividiu, né, em outras também, se multiplicou por outras também. E o nosso trabalho era de acompanhar os jovens que realizavam essas oficinas artísticas e culturais, né, fazendo um acompanhamento psicossocial e sempre trabalhando de uma maneira interdisciplinar. Éramos a chamada equipe técnica social, composta pela psicologia, pelo serviço social e pela pedagogia. Então, a gente fazia o acompanhamento desses jovens, né, desenvolvia grupos reflexivos, né, rodas de conversa, atendia em alguns momentos individuais também, é, e em dado momento a gente entendeu que precisava estender esse atendimento também para os moradores da favela de modo geral, não apenas para os alunos das oficinas da ONG. E era um trabalho muito interessante, né? Um trabalho de articulação com as outras instituições, de articulação intersetorial com as outras instituições da sociedade civil, com as instituições públicas, né? De saúde, de educação, a gente articulava muito com as escolas, de assistência. Então, essa foi uma das grandes áreas de atuação, né? Para não me perder aqui na organização da resposta.
E a outra área em que eu atuei foi da psicologia social jurídica, né? Trabalhei depois até numa outra instituição da sociedade civil, mas que fazia o acompanhamento sociojurídico, principalmente de adolescentes, né? Que estavam em cumprimento de medida socioeducativa, né? Então, a instituição como um todo tinha um princípio de favorecer o acesso a direitos a Uhum, públicos com diferentes perfis, mas tinha um foco principal nesse público de jovens, né? E o programa em que eu estava vinculada na instituição em que eu trabalhei, chamava Justiça Juvenil, a gente fazia o atendimento desses adolescentes que estavam em cumprimento de medida socioeducativa, que é a medida legal, né, que o Estado aplica como forma de responsabilizar o adolescente quando ele comete algum ato infracional. A gente acompanhava esses adolescentes e suas famílias. Então, em geral, éramos procurados pelas famílias e também atuávamos de forma interdisciplinar. Aí, nesse caso, era psicologia, serviço social e direito. Então, a psicologia social, de um modo geral, tanto a comunitária quanto a jurídica, ela tem uma atuação muito interdisciplinar. Dificilmente a gente vai atuar sozinha, né, uhum. isolada ali no nosso fazer. E ela precisa ser mesmo multi-interdisciplinar pelo diálogo com outros saberes, até porque exatamente a complexidade, né, dessas demandas exige uma construção de um atendimento ali com a participação, com o diálogo, com a contribuição desses diferentes saberes. Então, acho que, em resumo, é mais ou menos isso. Legal. Embora cada universidade ofereça o curso de psicologia, né, a gente sabe que as faculdades têm uma certa liberdade em compor o currículo, Uhum, né? uhum. Então, talvez algumas faculdades sejam mais focadas na psicologia social e outras não. E a Sim, gente também sabe que os 5 anos de psicologia, a gente tem introdução a isso, introdução àquilo, né? Não é uma especialização numa área. sim, sim. Então, o que que você recomenda para as pessoas, para os psicólogos, né, que queiram atuar com a psicologia social, jurídica e comunitária? Como que vai se dar essa formação contínua desse profissional? Sim. Bom, foi ótima pergunta, né? A gente, inclusive, fala muito. Eu sou docente em psicologia, como comentei no início, então, no âmbito da formação, os alunos costumam trazer muito essas perguntas, né? Esses questionamentos, assim. A gente tem, como você disse, uma certa autonomia institucional na configuração dos currículos, mas tem também as diretrizes curriculares nacional, as DCNs dos cursos, que são atualizadas, inclusive, pelo MEC, são produzidas pelo Ministério da Educação, e, por vezes, existe uma exigência de ter, inclusive, uma ênfase nessas áreas, outras diretrizes menos essa exigência. Então, consequentemente, os currículos às vezes abordam mais diretamente essas áreas, e outras vezes não, né? E mesmo quando abordam, não abordam na profundidade necessária, ou até com a profundidade, mas não com, né, a complexidade e toda a extensão de temas, enfim, né, necessário para uma atuação. Então, a gente fala muito sobre a importância de uma constante atualização, né, de pós-graduações, especialmente na área jurídica. A gente tem muitas pós-graduações, especializações lato sensu, e até stricto sensu, que são, para quem não entende a diferença, né? Lato sensu seria uma especialização, uma pós-graduação que, em geral, você faz ali cerca de um ano. Estrito sensu seria mestrado, doutorado, né, que tem um viés mais acadêmico. A lato sensu tem um viés mais da especialização para atuação, né? E tem muitas pós-graduações no campo da jurídica, da comunitária. A gente também tem pós-graduações e tem muitos cursos em ambas, né? Em cursos de extensão dos mais diversos. Então, inclusive, tem cursos oferecidos pelo próprio SUS, né? Que eu acho que são que conversam muito com a área da psicologia social, né? Com recortes específicos, né? Temas específicos com os quais a gente vai se haver na atuação. Então, eu acho que é muito importante a gente estar sempre se atualizando e se aprofundando, né? A tal da formação continuada que a gente fala muito. Assim. Concluir a graduação, é claro que já nos permite ali, né, ir para o front, mas a gente precisa sempre estar comprometido com esse aprofundamento. E nesse sentido, as pós-graduações são muito importantes, são muito necessárias. Legal. E também, quando a gente em alguns estágios são obrigatórios e alguns estágios são eletivos. Sim.
E aí o estudante Isso. também pode direcionar um pouquinho, né? Pode sim. Hoje, por exemplo, na instituição, né, a qual eu estou vinculada, a gente tem alguns estágios, né, os que a gente chama de fixo, de rotativo, enfim, você pode escolher as especificidades e dentre elas a gente tem, por exemplo, da psicologia social, né? Hoje a nossa equipe, eu supervisiono a equipe de psicologia social, né? E hoje a gente tem um trabalho de atendimento à população em situação de rua. Então, é um trabalho, é um estágio que te oportuniza muito a conhecer essa complexidade, né, dessas condições sociais de existência, quando a gente fala de, por exemplo, com a psicologia, né, que tem como foco o trabalho com o ser humano, com a saúde mental, né, com sujeitos, mas é muito importante a gente lembrar e entender que esses sujeitos eles são muito diversos, até Uhum. porque as condições de vida são muito diversas, são muito plurais, né? Eu acho que a psicologia social ela te convida muito, né, a se encontrar com essa diversidade, com essa pluralidade. Então, os estágios são oportunidades muito privilegiadas para a gente conhecer. Então, a gente tem os estágios em clínica, né, que a gente vai fazer os atendimentos individuais, nas abordagens teóricas. A gente tem os estágios em psicologia social, a gente tem os estágios de orientação profissional, a gente tem diferentes áreas, né, de avaliação neuropsicológica. E em psicologia social, exatamente porque tem essa configuração que eu comentei antes de um grande guarda-chuva, a gente tem possibilidades muito diversas. Hoje, por exemplo, a gente trabalha prioritariamente com atendimento à população em situação de rua, em parceria até com uma instituição da sociedade civil que faz esse trabalho também. Mas a gente já teve diferentes configurações, né? Por exemplo, de atendimento à mulher em situação de violência, né? De atendimento a pessoas vivendo com HIV/AIDS, de atendimento, também sempre em parceria com outras instituições, tá? A gente Uhum. sempre faz a tal articulação intersetorial que eu estava comentando, interinstitucional. A gente já teve atendimento à população LGBTQIA+, né? E aí, especificamente num grupo, numa turma de mulheres trans que estavam fazendo um curso, né, técnico profissionalizante oferecido por uma instituição da sociedade civil. Então, a gente tinha ali um trabalho de parceria bem bacana. Enfim, inúmeros, né, projetos de atendimento a creches comunitárias numa favela próxima ao nosso campus. Já tivemos trabalhos muito diversos, e é claro que para cada um deles a gente desenha uma proposta junto com o campo, porque o nosso trabalho nunca é levar alguma coisa pronta, né, mas é sempre construir alguma coisa com o público, que faça sentido para esse público, que esteja aberta a conhecer a tal diversidade, a tal pluralidade, né, que configura o perfil daquele público, desenha uma proposta metodológica junto com ele e tal, e também é um trabalho muito diversificado nesse sentido, né? Mas que tem essa característica específica exatamente de buscar ampliar qualidade de vida, obviamente, saúde mental, bem-estar, né, qualidade de vida e acesso a direitos, Uhum. né? Acesso aos direitos básicos, fundamentais, exatamente porque a gente entende que saúde, qualidade de vida e bem-estar só se constrói quando a gente vai trabalhar também, né? Esse acesso a direitos, a condições mínimas ali básicas de existência com dignidade. Então é um trabalho muito nessa direção, sabe? Diversificado, mas que tem isso em comum. E você já E os apresentou. estágios oportunizam, né? Desculpa, só Imagina, imagina. perdeu o fio. E com isso você apresentou a demanda que existe para essa área de atuação, Sim, né? A sim, demanda está muito exatamente. claro que existe muita, né? É, são Mas o muitas. que que esses profissionais podem encontrar em termos de, tá, vou trabalhar com a social comunitária, social jurídica, como que é o dia a dia, né? Sim. Até em termos de remuneração, o que que você pode contar Aham. para a gente? Tá. É, bom, são áreas, como eu comentei, dentro desse guarda-chuva, que tem muitas aproximações, mas também tem muitas especificidades, né? A psicologia social jurídica, por exemplo, ela tem até uma grande ela tem uma característica até de um reconhecimento maior e até um grande interesse do público de um modo geral, né? Até por conhecer essa característica, né? De uma remuneração, de uma valorização um pouco
maior até. é, é, E ela vai ter, então, principalmente uma demanda pelas instituições de justiça a partir de concurso público, tá? Uhum, É, Agora, a gente também encontra vagas, oportunidades de trabalho nas instituições da sociedade civil, como a que eu mesma comentei que trabalhei, enfim. Mas tem um status até, costuma, né? De maior valorização, né? Por ser essa relação direta com a justiça, enfim. E tem uma demanda muito por um trabalho de fundamentação do trabalho judicial, né, da autoridade judicial. Então, você produz muito documento técnico, e aí é até importante. Bom, depois eu entro nisso, tá? Para não me perder. Em relação à psicologia social comunitária, a gente tem demanda também, especialmente nas instituições da sociedade civil, nos movimentos sociais, mas também nas instituições públicas, né, equipamento de assistência, de saúde, então os CRAs, os CREAs, as instituições de equipamentos do SUS, a gente tem essa demanda, tá, para psicologia social também comunitária nos movimentos sociais, mas ela tem, a gente precisa comentar isso também, né, ela tem um reconhecimento de remuneração um pouco menor, tá, assim, até pela natureza do trabalho e a representação da importância, né, na sociedade, que é diferente, né, do contexto jurídico e de justiça, tá? uhum. Enfim, não sei se eu respondi, se eu me perdi um Sim, pouquinho aqui na questão. respondeu sim. Mas eu acho que talvez o que você quisesse mencionar, e que eu acho que é importante também falar, é a questão que a gente, na jurídica, a gente não é só aplicação de teste. Eu acho que isso é E algo que é importante, que acho que é bem legal você elaborar. você viu que eu ia para esse caminho, né? Eu acho que é importante a gente dizer isso, né? Quando a gente fala da psicologia jurídica dentro desse guarda-chuva da psicologia social e jurídica, não é à toa que a gente nomeia dessa forma. Isso é uma escolha política da categoria, que é uma escolha também epistemológica, ou seja, né, o que seria uma escolha epistemológica? Uma escolha de maneira de entender, né, esse trabalho que não pode ser reduzido a uma prática avaliativa. Ainda que no campo jurídico a gente seja muito demandado as avaliações, as perícias, né, que fundamentem as decisões judiciais, nas mais diversas instâncias da justiça, né? Mas a gente precisa entender que o trabalho da psicologia, por definição, então na jurídica não pode ser diferente, é de promover saúde, qualidade de vida, bem-estar, acesso a direitos, dignidade, emancipação das formas de existência. Isso configura o nosso compromisso ético-político de atuação nas mais diversas áreas, né? Assim, se a gente pudesse, de repente, escolher aquilo que define em comum dentro dessa pluralidade toda que é a psicologia, né? O nosso fazer, a nossa função social, acho que ela estaria caminhando para essa direção. Então, também no campo jurídico não pode ser diferente, né? A gente não pode acreditar em entrar num lugar de entender que o nosso trabalho seria de investigação no sentido mais policial, né? Uma investigação psicológica, mas com qual finalidade? Né? De ampliar a compreensão daquele fenômeno, né? Porque se entende que ampliando a compreensão da complexidade da relação daqueles sujeitos, daqueles grupos com a questão de justiça ali em tela, né? Você facilita a promoção da justiça para essas pessoas, então, nesse sentido, você está garantindo direitos, você está facilitando a tal, né, qualidade de vida que a gente estava falando, mas não para entrar num lugar de controle sobre eles, né, de julgamento, especialmente julgamento moral, ainda mais no campo da justiça, Patrícia, isso é muito comum e é um grande problema que a gente tem, um desafio ético-político importante que a gente tem de não reduzir a prática jurídica a esse fazer, sabe? Então, uma das questões que a gente fala muito nas aulas de jurídica, né, que precisam nos direcionar é a serviço de que e de quem está a nossa prática. A gente tem que sempre lembrar sobre isso, tá? Ainda que a gente tenha muitas avaliações e tudo bem, mas como recursos complementares desse lugar, dessa diretriz. Ótimo. E tem alguma outra coisa que a gente não cobriu nessa entrevista, mas que você acha que seria interessante a gente comentar? Bom,
Eu estava até comentando com você um pouquinho antes, né? Que inclusive está muito fresquinho aqui, porque ontem à noite estava em sala de aula conversando, né, com os estudantes de forma muito acalorada sobre essa questão, que é uma preocupação que a gente tem hoje, eu acho que vale a gente compartilhar, de um certo esvaziamento dessa prática nossa da psicologia, para o entendimento, assim, reduzido mesmo, que talvez alguns recursos promovam, como, por exemplo, as redes sociais, que, por um lado, ampliam e divulgam, difundem muitas informações, isso é ótimo, porque amplia o acesso à informação, ampliar o acesso é sempre importante, né? Mas, por outro, às vezes escolhem recursos para isso de uma maneira muito esvaziada. Então, em outras palavras, né, usando assim, um português claro, por exemplo, quando a gente acha que listar um conjunto de sinais e sintomas de forma simplista e tal, se você tem isso, se você tem aquilo, então o seu diagnóstico é esse, né? Procure esse profissional porque você e isso produz o que a gente chama de subjetividade, ou seja, produz, né, crenças, relações com aquela questão. Então, você tem muitas pessoas hoje que acreditam ter determinadas condições psicológicas, determinados diagnósticos, sem nem terem passado, né, por É um acompanhamento. autodiagnóstico baseado em 15 segundos de um post de Instagram ou TikTok, sendo que uma avaliação psicológica profissional demora meses. Demora meses, precisa ter toda uma densidade, uma complexidade, não dá para você encaixar as pessoas, né, em definições simplistas, porque elas não cabem nessas definições simplistas. Então, não apenas questões diagnósticas, mas usando isso porque eu acho que está mais, né, na ordem do dia, né, o que está mais acessível, assim. Mas também discussões sobre questões muito complexas de uma maneira muito rasa, muito reducionista, né? E Uhum. muitas vezes até se apropriando de recursos teóricos, de recursos científicos, mas fazendo um esvaziamento desses recursos, né? Então, um grande desafio que a gente tem hoje é não perder de vista a necessária densidade, a necessária qualidade de estudo, de aprofundamento, de conhecimento sobre o outro. Não dá para conhecer o outro de uma forma, né, assim, em pouco tempo, de uma forma simples. Não existe, porque se o outro é complexo, né, se a gente assume a complexidade como marca da característica humana, como é que eu vou conhecer ele de uma maneira tão rasa? Então, tem um risco muito grande da gente ter como efeito esse esvaziamento. E aí, isso é muito problemático sobre vários sentidos. Assim, né? Primeiro, sobre perspectiva ética, política, sem dúvida, mas eu acho que a gente produz uma série de problemas com isso. Então, talvez seja alertar sobre o cuidado que você tem que ter quando você, inclusive, ou vai buscar informação nesses, né, recursos, ou vai se propor a divulgar a informação, né? Como é importante a gente estar atento a essa densidade das informações e a gente não criar uma expectativa a partir da divulgação dela de que é fácil, né, fazer um uso disso, porque aí a gente tem um problema sério, né? Danos importantes aí. Então, talvez seja um outro aspecto aí que a gente possa contribuir também. Legal. Então, você gostaria de deixar um convite para as pessoas estudarem não só os 5 anos de psicologia, mas estudar o resto da vida e também atuarem com a psicologia social? Sim, sim. Eu acho que o entendimento que a gente tem é de que não dá para transformar, né, o mundo, não dá para a gente produzir formas realmente mais saudáveis, né, com maior qualidade de condição de existência, a gente enfrentar problemas que a gente identifica, né, com tanta clareza que precisam ser enfrentados, sem a gente realmente arregaçar as mangas, né, colocar a mão na massa e colocar a partir desse aprofundamento que a gente está falando, né? Então, assim, entender que para a gente fazer diferente, para a gente realmente conseguir construir, né, uma prática que tenha potencial contributivo, potencial de transformação social, enfim,
a gente precisa poder se comprometer com esse adensamento, com esse aprofundamento, com essa continuidade, com essa formação, né, continuada, e com essa aproximação, isso é uma coisa importante de dizer também, né, com as diferentes condições de vida. Às vezes a gente fica muito preso no nosso modo de existência, achando que ela resume o que é ser humano, né? O que é viver. Então, assim, se aproximar de outros grupos, né? De outras culturas, de outras referências, para a gente lembrar o quanto é plural essa forma, né? De viver e o ser humano, consequentemente, e para a gente fazer, de fato, um trabalho, né? Com qualidade e a gente poder contribuir efetivamente com a nossa prática profissional, a gente precisa realmente conhecer essa diversidade, conhecer estando, né? Com, com ela e estudando sobre, né, organizando esse conhecimento. Então, eu acho que a gente está no momento até, como você comentou, né, os currículos eles são muito diversos e a gente está no momento em que existem brechas, por exemplo, para a gente ter formação mais direcionada quase que exclusivamente à perspectiva clínica, de um atendimento individual, de consultório. A própria área clínica hoje busca superar essa lógica do consultório privado como resumo da sua prática, mas a gente tem uma ideia do estudante de psicologia ou de quem pensa em fazer psicologia muito restrita à ideia do consultório, né, ali individual, e como é importante a gente ampliar essa noção sobre psicologia. Psicologia, cada vez mais, ela está sendo entendida como um saber e uma prática profissional importantíssima em diferentes contextos, né? Contextos que antes a gente não pensava. Hoje a psicologia já está ocupando seu espaço, já temos a abertura de vagas, né? O próprio contexto da segurança pública que eu trabalhei, por exemplo, quando atuei, não era uma área de inserção da psicologia, mas nas forças policiais, mas na gestão da segurança pública, por exemplo, né? Então, assim, e hoje a gente já tem essa área muito mais consolidada, temos inclusive referência técnica do Conselho Federal de Psicologia para atuação dela, tamanha o espaço que ela foi ganhando. Então, para a gente entender que a psicologia ela pode ter um monte de coisa, ela pode ocupar diferentes espaços, mas para isso a gente tem que se formar, se apropriar das características desses espaços, das demandas, e se formar especificamente e aprofundadamente sobre cada um deles, para ocupar com qualidade. Legal. Eu lembrei, tem uma pergunta que eu acabei não fazendo, mas eu acho que cabe muito bem agora. Qual que é o perfil do psicólogo para atuar na psicologia social? Eu acho que a primeira coisa, toda essa energia que você traz já mostra essa necessidade, né, que já Eu sou tem muito que. entusiasmada com a área. É. Mas assim, acho que talvez a primeira coisa, esse olhar ampliado, né, não restrito à clínica. E o que mais que você pode dizer do perfil da pessoa que queira atuar com a psicologia social? Bom, o que me ocorre para te responder, assim, primeiro é que é um perfil mais de interesse, né? E menos assim de, porque isso também é interessante de desconstruir. Às vezes as pessoas têm ideia de que o perfil é assim, não, uma pessoa que tenha uma característica, mas assim, mais assado, a gente está em eterna construção, né? Numa produção sempre de si dinâmica. Então, é menos o perfil da pessoa e mais o perfil de interesse, né? Que é o interesse exatamente sobre as relações sociais, sobre os fenômenos sociais, né? É, é, mais até do que o interesse em escutar pessoas, gostar de pessoas, mas é importante a gente estar interessado em estudar nessa complexidade mais ampla, né? Isso é importante. Mas tem uma questão que eu sempre falo, especialmente com os estudantes de primeiro período, porque a gente faz aquela clássica pergunta: o que te fez, né, chegar até aqui? Por que você escolheu psicologia? E aí é muito comum a gente ouvir a resposta, né? Eu sempre quis ajudar as pessoas, né? Então eu escolhi psicologia para ajudar. Então a gente tem uma importante missão já nesse iniciozinho de desconstruir a ideia de que a psicologia está fundo, assim, numa função meio da caridade, né? Do fazer o bem, que fala mais sobre quem está fazendo. Assim. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que, inclusive, estar com o outro precisa reconhecer até o seu lugar, assim, de não saber sobre o outro.
você não tem como levar o bem para ele se você não sabe o que que é bem para ele, né? Assim, que bem é esse? Então, assim, entender que a gente tem que estar disposto a verdadeiramente se encontrar com universos que a gente não conhece, que a gente não sabe de antemão, mas que podem ser, inclusive, interessantíssimos. E é claro que, com todo o nosso conhecimento, a gente vai buscar favorecer processos para essas pessoas, para esses grupos, a gente vai buscar favorecer aquilo que a gente estava comentando, da emancipação das formas de existência, mas não tomem a psicologia como alguma coisa que vai ser mais salvacionista para si, sabe? Uhum. É, é muito trabalho, a gente se frustra muito, a gente precisa desconstruir muito esses lugares idealizados que a gente tem sobre o mundo, sobre as pessoas, mas é muito também engrandecedor, inclusive, da nossa própria condição de existência, porque a gente aprende muito encontrando com essas diferenças, né? Então, desconstruir um pouco esse lugar, né, de que a gente vai levar alguma coisa para o outro. Muitas vezes a gente vai, inclusive, aprender muito mais, receber muito mais e ampliar muito mais as nossas visões de mundo do que propriamente fazer o bem para o outro, sabe? Acho que é muito Perfeito, Tati. E eu acho que com isso a gente cobriu, né, tudo que a gente tinha dito que seria importante assim. compartilhar nesse momento. É claro que a gente ficaria conversando por horas, né? Também, Tenho certeza que adoro. você tem muita coisa para contar, muitos casos, né, para compartilhar que também ajudam a gente a ampliar o olhar sobre a psicologia. Então, por Obrigada. enquanto, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Patrícia. Foi um grande prazer. Obrigada por ter compartilhado tudo isso com a gente. Até a Obrigada. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, muito obrigada por ter assistido essa entrevista. Espero que ela tenha te ajudado a ampliar o seu olhar sobre a psicologia, a tirar as suas dúvidas. Nós estamos aqui gravando uma série de entrevistas. O nome do quadro é O Ser e Fazer Psicologia. E o propósito é apresentar para você as diversas áreas de atuação e as diversas abordagens da psicologia. Então, por exemplo, áreas de atuação: psicologia hospitalar, psicologia escolar, psicologia jurídica, e abordagem seria a psicologia analítica, a psicanálise, o TCC, análise de comportamento. Então, se você está querendo, só por curiosidade, entender como funciona a psicologia, ou se você é aluno de ensino médio e está tentando escolher uma profissão, ou se você já é aluno de psicologia e tem tantas opções pela frente que não sabe o que escolher, continue assistindo. Temos outras gravações que já foram publicadas e ainda teremos mais, né? E continue assistindo, compartilhe com quem você acha que também pode se interessar pelo assunto, tá? A ideia é sempre trazer informação e conteúdo interessante para vocês. Obrigada mais uma vez e nos vemos na próxima entrevista.